Dragon Ball é a franquia mais importante da minha vida, e a cada ano que se passa ela só se torna ainda mais especial pra mim. Foi evoluindo de um gosto pra uma paixão e hoje em dia é até meu emprego. Então, independente de quantos anos se passem, eu serei extremamente grato a todos que participaram da criação de Dragon Ball, principalmente ao lendário Akira Toriyama, o grande autor dessa obra. Ele infelizmente nos deixou aos seus 68 anos no dia 1º de março de 2024, mas o seu legado e a sua importância na vida de milhões de pessoas nunca irão desaparecer. A comoção que eu vi tomar conta do mundo depois do falecimento dele foi uma coisa que eu nunca tinha visto na era da internet. A última vez que eu vi alguma coisa parecida foi na morte do Michael Jackson, o que realmente provou o quão importante e marcante o Akira Toriyama foi para várias gerações. Por isso, muito obrigado por tudo, Akira Toriyama. Você nunca será esquecido e sempre será uma peça muito importante na minha vida e na vida de muitas outras pessoas. Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Nesse vídeo aqui eu vou resumir todas as notícias e lançamentos mais importantes de Dragon Ball que saíram ao longo do ano de 2024. E por mais que eu ainda fique mal quando eu falo do que aconteceu com o Akira Toriyama, eu vou tentar manter o otimismo nesse vídeo. Afinal, muito provavelmente a melhor maneira que a gente tem de poder honrar o legado dele é aproveitando a obra que ele criou. E quando falamos de conteúdo de Dragon Ball, esse ano aqui foi muito recheado, teve muita coisa. Afinal, foi o ano que Dragon Ball completou 40 anos. Por conta disso, esse vídeo aqui vai ser separado em tópicos que vocês podem ver aí no YouTube. Eu vou falar do mangá, do anime, dos jogos, dos anúncios, do que a gente vai ter ano que vem e também sobre o Dragon Ball Mirai, que caso você não conheça, tá, eu recomendo muito que você veja a parte dele, que vai ser uma parte bem interessante. Mas dito isso, vamos começar o resumão do ano. Primeiramente falando do mangá de Dragon Ball Super, ele teve apenas 3 capítulos esse ano. Afinal, por mais que o mangá seja desenhado pelo Toyotaro, o Akira Toriyama era uma das mentes por trás da história do mangá. Então, com o falecimento dele, o mangá entrou em uma pausa que ele não saiu até hoje. Então, os únicos capítulos que a gente tem são os capítulos de janeiro, fevereiro e março, que são respectivamente os capítulos 101, 102 e 103 do mangá de Dragon Ball Super. Esses capítulos finalizam a saga Super Hero. Não tem o filme Super Hero aí que saiu em 2022? Esses capítulos aqui são uma continuação direta do filme que finalizam melhor a história. Nele, por exemplo, a gente vê várias lutas de treinamento muito interessantes, como por exemplo Vegeta vs Broly, Goku Shin Superior vs Gohan Beast, que foi uma das lutas mais comentadas na época que saiu. Teve Gohan Beast vs Broly também, e o Broly até conseguiu controlar a transformação de Super Saiyajin dele. Enfim, né, teve realmente bastante coisa nesses últimos 3 capítulos, e eles foram capítulos bem emocionantes quando a gente pensa que foram os últimos que tiveram ali a participação do Akira Toriyama. Principalmente ali a parte do Goku encontrando a Pan, que é uma parte muito bonita, e também a última página que a gente tem do mangá de Dragon Ball Super, que é o Piccolo se despedindo, que foi uma coisa que o próprio Akira Toriyama pediu pra ser colocada. E lembrando que o Piccolo era o personagem favorito do Akira Toriyama, então quem sabe, talvez, pressentindo alguma coisa, ele já nos colocou essa despedida aqui na última página do capítulo 103. Só da gente pensar nesse significado já torna essa página muito emocionante. Então, por mais que o mangá de Dragon Ball Super tenha tido pouquíssimos capítulos nesse ano de 2024, pra mim esses capítulos já foram melhores que todos que saíram em 2023. E sobre o retorno do mangá, no final desse vídeo vai ter a parte de anúncios, onde eu vou falar o que a gente pode esperar para Dragon Ball no ano que vem, e lá eu comento sobre isso. Mas agora vamos falar do anime. Em 2024 a gente teve o lançamento de Dragon Ball Daima, um anime especial para poder comemorar os 40 anos da franquia e que se passa entre a saga Majin Buu e o Dragon Ball Super. Esse anime começou como um projeto da Toei, mas posteriormente o Akira Toriyama acabou se envolvendo muito nesse projeto e foi o anime de Dragon Ball que ele mais participou. A gente não sabe se ele conseguiu chegar até o final da produção do Daima, mas foi ele que definiu basicamente tudo que a gente tá vendo hoje em dia. Nesse ano saíram 12 episódios do Daima que chegaram até mais ou menos a metade da história. E resumindo bastante a história do anime, o Goku, o Vegeta e todos que participaram da batalha contra o Majin Buu foram transformados em crianças por um demônio. Por conta disso, o Goku, o Vegeta, o Piccolo e até a Bulma precisam ir até o Reino dos Demônios para conseguirem voltar ao normal. E lá no Reino dos Demônios eles se envolvem em várias aventuras ao estilo do Dragon Ball clássico e começam a descobrir muito mais sobre o universo de Dragon Ball. Podemos dizer que o Dragon Ball Daima ele é meio que uma mistura de Dragon Ball Z, clássico e GT, mas apesar de ser essa grande mistura de elementos, o Daima tem uma cara muito própria. Apesar dele ter esse design mais infantil, a história do Daima não é infantilizada. Ela realmente vai seguir aquilo que a gente tá acostumado com Dragon Ball. O que eu mais me surpreendi quando eu vi o Daima foi o Kaioshin tá realmente no grupo principal. É o primeiro anime de Dragon Ball onde o Kaioshin ele realmente tem uma grande relevância na história, sendo até um dos protagonistas. E até o Vegeta Super Saiyajin 3 apareceu no anime, pois é. Se eu começar a falar do Daima aqui, o vídeo inteiro vai ser sobre ele. Mas alguns pontos que eu tenho que falar aqui é que a animação do Daima tá belíssima. Com certeza é o anime de Dragon Ball mais bem produzido
produzido que a gente tem. Finalmente a Toei tá dando o respeito que Dragon Ball merece. Então caso você não tenha visto ainda, dá uma chance porque eu tô achando o Daima muito legal. E agora a gente vai pra parte dos jogos de Dragon Ball. Mas antes eu só quero comentar que o Dragon Ball Daima apareceu em basicamente todos os jogos. Sparking Zero, Kakarot, Xenoverse, Legends, Dokkan, todos eles trouxeram algum tipo de conteúdo do Dragon Ball Daima. Eu gostei dos jogos e do anime andarem tão juntos dessa vez. Porque a gente sabe que nem sempre é assim, né? Geralmente demorava mais pro conteúdo do anime chegar nos jogos, mas agora parece que eles conseguiram se organizar bem melhor. E o primeiro jogo que eu quero falar aqui é o Dragon Ball Sparking Zero, que foi o maior lançamento da história dos jogos de anime. E eu falo isso tanto pela escala do jogo quanto pelo marketing dele também. Ele foi anunciado ali em 2023, já deixou todo mundo doido, mas foi em 2024 que ele realmente começou a ser muito divulgado. Todo mês saía um trailer novo e todo trailer era um grande evento pra gente. A gente ficava doido ali pra poder assistir o trailer na estreia e poder saber quais personagens iriam vir pro jogo. Realmente foi uma divulgação que furou a bolha dos jogos de anime, até porque o Sparking Zero é a continuação do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Sim, ele é o Budokai Tenkaichi 4 que era pedido há muitos anos pelos fãs. Então ele tinha uma grande responsabilidade de trazer uma sequência que seja à altura do Tenkaichi 3. E felizmente ele conseguiu. A gameplay dele é muito parecida com a do Tenkaichi 3. Você joga ele e você sente a gameplay da franquia Tenkaichi. Você sente a essência ali. E isso é uma coisa muito importante porque essa sensação nenhum jogo que saiu depois do Tenkaichi 3 conseguiu replicar até o Sparking Zero. Até a franquia Raging Blast, que chegou bem perto disso, não conseguiu fazer da maneira que o Sparking Zero fez. Mas o que mais me impressiona mesmo nesse jogo é a quantidade de personagens jogáveis, que é simplesmente mais de 180. É o maior elenco da história de um jogo de anime 3D. Isso sem contar jogos de serviço, né? Contando só os jogos normais. Eles conseguiram trazer a maioria dos personagens do Tenkaichi 3 de volta e isso foi simplesmente muito impressionante. Até porque além dos personagens de Dragon Ball Z, dos filmes de Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, os personagens de Dragon Ball Super agora estão presentes também. Infelizmente a galera do Dragon Ball clássico acabou ficando de fora, né? Só tem o Goku, mas de toda maneira já tem muito personagem no jogo ao ponto de que eu acho que até hoje eu não consegui jogar com todos eles. E o modo história do jogo, apesar de não ter tido tanto investimento quanto as outras partes dele, ainda assim tem coisas muito legais como os What Ifs, que são aqueles caminhos alternativos. Tem até um deles onde existe o Gohan Black, que é o que teria acontecido se o Zamasu tivesse roubado o corpo do Gohan. Claramente o Sparking Zero ele foi lançado um pouco antes da hora, ele tinha que ter tido mais tempo para ele poder sair realmente perfeito. Mas apesar disso, a maioria dos problemas que o jogo tinha no lançamento já foram corrigidos no momento atual. Ele saiu ali no dia 7 de outubro e mais ou menos 2 meses depois, em dezembro, a Bandai soltou uma atualização que corrigiu a maior parte daquilo que a gente reclamou. Até porque um grande ponto positivo do Sparking Zero é ele ouvir os fãs. Ele tem uma equipe engajada que tá sempre ali tentando deixar o jogo do jeito que a galera quer. Tanto que nas primeiras 24 horas o jogo simplesmente vendeu 3 milhões de unidades. E vai saber quantas unidades ele já não vendeu até hoje, né? Porque apesar de ter perdido, né, a maior parte da sua base de jogadores, o Sparking Zero ainda tem muita gente ativa e tá conseguindo manter essa galera. Eu fico muito curioso pra ver como é que vai ser o suporte desse jogo, mas de toda maneira eu já fiquei muito feliz e satisfeito com o que eles entregaram. Realmente foi uma sequência digna do Tenkaichi 3 e valeu a pena toda a empolgação que eu tive nele. Mas indo agora pro Dragon Ball Z Kakarot, no começo do ano ele lançou a sua 6ª DLC que foi focada no final do Z, aquele torneio onde o Goku enfrenta o Ubi 10 anos depois da saga Majin Buu. E muita gente, eu incluso, quando soubemos que esse era o conteúdo da DLC, a gente ficou um pouco preocupado porque não era tanta coisa para eles poderem adaptar. Então com certeza ia ter que ter um extra e esse extra ia ter que ser muito interessante para poder compensar a DLC. E olha, o extra que eles colocaram surpreendeu muito, não foi bem o que a gente esperava, mas acabou sendo muito bom e eu diria que foi melhor do que aquilo que a gente queria. Porque eles simplesmente colocaram uma batalha final do Goku contra o Vegeta. E essa batalha aqui se tornou minha luta favorita do Dragon Ball Z Kakarot porque ela é simplesmente insana. Eu fico impressionado com quão maneiro eles conseguiram deixar essa luta. É um negócio que até emociona você que tá ali jogando de tão bem feito que é. A DLC ela é meio cara, né? Todas as DLCs do Kakarot são, mas se você conseguir encontrar essa daqui por um bom preço, mano, você tem que jogar porque essa batalha final todo fã de Dragon Ball tem que presenciar. Tanto que se o jogo tivesse finalizado aqui, ele ia ter fechado com chave de ouro. Mas a gente sabe que o jogo sim vai ter mais conteúdos no ano que vem. A Bandai já anunciou que o jogo vai ter algumas DLCs do Dragon Ball Daima. Já saiu até o trailer da primeira DLC que deve sair ali por volta do começo de 2025. E se tem um jogo que combina com o estilo do Daima, com certeza é o Kakarot. Então eu fico muito empolgado para poder jogar essa DLC. Fora isso, também é importante dizer que o Dragon Ball Z Kakarot chegou na marca de 8 milhões de cópias vendidas, sendo atualmente o terceiro jogo de Dragon Ball que mais vendeu na história, estando atrás apenas do Dragon Ball Xenoverse 2 e do Dragon Ball FighterZ que venderam cada um 10 milhões de cópias. Fora o Sparking Zero também, que a gente ainda não sabe o número total de vendas dele até hoje. Mas de todo jeito, 8 milhões é muita coisa, e pra poder comemorar isso, eles lançaram uma missão especial ali do Mr. Satan, onde ele vira Super Saiyajin. É uma missão meio bobinha, mas é gratuita e bem divertida, e eu recomendo que vocês façam caso tenham um jogo.
E indo agora pro Dragon Ball Xenoverse 2, em 2024 ele lançou mais duas DLCs, a DLC 17 e a DLC 18. Pois é, mano, esse jogo não para de lançar DLC desde 2016, mas dessa vez eu acho que ele realmente tá se encaminhando pro seu final, já que essas duas DLCs que saíram, elas fazem parte da Saga do Futuro, que já foi dito que vai finalizar a história do Fu, que é um dos personagens mais importantes do Xenoverse e aquele que causou todas as histórias das DLCs do jogo. Então realmente tudo indica que a Saga do Futuro vai ser a última atualização do Xenoverse. E tanto a DLC 17 quanto a DLC 18 trouxeram capítulos da história dessa Saga do Futuro, e fora a história também trouxeram personagens jogáveis. Na DLC 17 a gente teve 5 personagens e na DLC 18 a gente teve 3. E focando aqui primeiro na DLC 17, os primeiros personagens que a gente teve foram Android número 18 e a Videl de Dragon Ball Super, que são duas personagens bem desnecessárias, convenhamos, mas como extras dessa DLC até que elas ficaram legais. O conteúdo principal mesmo focou nos outros 3 personagens, e um deles é o Broly do Dragon Ball Z, que começa na forma base e se transforma em Super Saiyajin. Esse daqui é simplesmente um dos personagens mais bem feitos do Xenoverse, parece que eles tiraram ele diretamente do Xenoverse 3, que já deve estar em desenvolvimento. Já os outros 2 personagens, eles estão na forma de Ultra Vilão, que é um novo poder que o Fu tá dando para alguns personagens na história, que na real é só uma desculpa do Xenoverse para relançar personagens que já tinham no jogo, mas um pouquinho diferentes. E nesse caso, os primeiros que a gente teve foram o Ultra Vilão Vegeta Super Saiyajin Deus e o Ultra Vilão Goku Black Super Saiyajin Rosé. Já na DLC 18 a gente teve apenas um Ultra Vilão, que foi o Jiren, que com certeza foi o pior personagem que saiu em 2024 no Xenoverse. Ele é totalmente reciclado e quase igual aos Jirens que já tem no jogo, mas pelo menos outros 2 personagens que vieram junto com ele deram uma salvada, sendo um deles o Belmode, que é o deus da destruição do universo 11, primeira vez que ele tá aparecendo em um jogo grande de Dragon Ball, e o outro é o Goku Mini do Dragon Ball Daima, né, pra poder comemorar ali o anime. E mesmo sendo um personagem extra, ele acabou ficando mais legal que os 2 principais. Mas indo agora pro primo do Dragon Ball Xenoverse 2, que é o Dragon Ball The Breakers, ele teve 3 temporadas de conteúdos esse ano. O The Breakers é um jogo de serviço, né, e a cada temporada que ele lança um novo personagem invasor, que é um vilão de Dragon Ball que vai conseguindo evoluir ali ao longo da batalha, e ele tem que caçar os outros jogadores pelo mapa. E esses outros jogadores que estão pelo mapa, eles podem ser personagens criados, ou eles podem ser personagens que realmente existem em Dragon Ball. Dos que existem em Dragon Ball que foram lançados em 2024, a gente tem o Jaco, o Patrulheiro Galáctico, a gente tem o Pual, a gente tem a Mai versão do futuro, a gente tem a Lante tanto na versão de cabelo azul quanto na versão de cabelo loiro, e a gente tem também a versão do GT da Bra, que é a filha do Vegeta. Já os invasores, que são os conteúdos principais, a gente teve o Goku Black, que começa ali na forma de Zamasu, depois ele evolui pro Goku Black, mas o Zamasu fica ajudando, depois o Goku Black se transforma em Super Saiyajin Rosé, e finaliza com o Goku Black e o Zamasu fazendo a fusão, onde eles se fundem no Zamasu Fusão e eles conseguem chegar até naquela forma corrompida onde ele fica com aquele bração. Já o segundo foi o Baby, que começa ali na forma de larva dele, infectando as pessoas, depois ele chega na forma de Baby Vegeta, depois ele consegue se transformar também em Baby Vegeta 2 e finaliza, claro, com a forma de Ozaru Dourado. E o último invasor que a gente teve, que foi para poder comemorar o 2º aniversário do The Breakers, foram os Gamas e o Cell Max. Você começa ali jogando com o Gama 2, depois você chama o Gama 1, aí você joga com os 2 ao mesmo tempo, e depois disso você joga com o Magenta, e você tem que correr pelo mapa para poder ativar o Cell Max, que é o seu grande personagem final. Os Gamas foram os invasores que eu mais gostei de ver esse ano. Por mais que eu ache mais da hora o Goku Black e o Baby, os Gamas eu achei os mais criativos, sabe? Foram personagens que ficaram realmente muito bem feitos. Mas infelizmente a situação do The Breakers não foi boa nesse ano. Ele é um jogo que já teve muita dificuldade no seu primeiro ano de existência, porque ele insistiu em sair de forma paga, sendo que ele é um jogo que tinha que ter saído de forma gratuita. E como ele é um jogo de baixo orçamento, o gráfico dele não é tão legal. O jogo é muito divertido, mas realmente quando você olha de primeira, não parece que é um jogo legal de você jogar. Então, por conta disso, o primeiro ano do The Breakers já foi muito difícil. O segundo ano ele precisava realmente inovar se ele quisesse manter o jogo vivo. E até que no começo de 2024 eles trouxeram uma coisa muito legal pro jogo, que é o crossplay, né? O primeiro jogo de Dragon Ball na história a ter esse sistema, que pra quem não sabe é o que permite que pessoas de diferentes plataformas possam jogar juntas. Então a galera do PC, do Xbox e do PlayStation podem jogar entre si. Só que mesmo isso acabou não salvando o jogo. Deu uma melhorada, né? Impediu o jogo de falir, mas não salvou. E aí depois disso o jogo claramente ele teve muito menos orçamento, tanto que começou a sair muito menos personagem do que saía antes. Por exemplo, né? No jogo tem um sistema onde você consegue usar o poder de guerreiros de Dragon Ball. E quando você usa esse poder em você, você acaba meio que se transformando. Quem acompanhou o resumão do ano de 2023 viu que eu falei de várias transformações novas que eles lançaram lá. Mas em 2024 já teve muito menos. Os que mais se destacaram aí foram o Super Saiyajin Rosé, é o único jogo que você consegue usar essa transformação. O Super Saiyajin 4, que ele muda até de acordo com o cabelo que você tá usando. É uma coisa bem legal, né? Ficou muito bem feito o Super Saiyajin 4 no The Breakers, isso a gente não pode negar. E também a forma Beast, que veio de uma maneira diferenciada. Porque a forma Beast já tava no jogo desde o ano passado,
passado, mas agora ela ganhou uma nova habilidade onde você consegue usar a forma Beast em cima de qualquer outra transformação. E aí fica tão bizarro que fica aparecendo até Dragon Ball AF. Mas enfim, né, o The Breakers é um jogo que eu gosto, eu sempre me divirto jogando ele, mas ele tá numa situação difícil e eu não recomendo que ninguém compre ele no momento. Se ele não mudar totalmente, ele vai falir e não parece que eles têm essa intenção de mudar. Então quem tem o jogo aproveita pra jogar enquanto ele ainda tá ativo, né, porque depois a gente não sabe o que vai acontecer. E agora nós vamos pro Dragon Ball Legends, onde eu só vou falar dos personagens mais importantes de 2024. Se você quiser saber a minha opinião completa sobre cada um dos que saíram no ano passado, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu fiz uma tier list ranqueando todos eles. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar aqui é do 1º de abril do Dragon Ball Legends. Os jogos geralmente fazem uma brincadeira nessa data, e o Legends, no caso, ele lançou uma história especial do fazendeiro da Shotgun e do Raditz, onde eles lançaram um novo Raditz no jogo e você enfrenta ali o fazendeiro da Shotgun em um evento. E mano, isso daqui foi simplesmente genial, foi o melhor 1º de abril que eu já vi em um jogo de Dragon Ball. Mas indo agora pros personagens sérios mesmo, né, esse ano aqui ele tinha a proposta de ser o ano de Dragon Ball GT. Na prática, na verdade, só metade do ano foi referente ao GT, mas pelo menos a gente teve 6 meses de conteúdos onde saíram muitos personagens legais, como por exemplo o Super Android 17 versão LF, que ficou muito bonito, trouxe animações mais inovadoras pro jogo, o Baby Vegeta LF também, o Omega Shenlong LF, que trouxe até um ataque original que ele nem usa no Dragon Ball GT, fora também secundários como o Trunks possuído pelo Baby, que é bem raro de você ver nos jogos. A Bra também apareceu ali junto com o Vegeta, um dos poucos jogos que tem ela, né? Fora o The Breakers e o Legends, eu acho que só o Heroes tem o modelo 3D da Bra. O dragão de 5 estrelas do Dragon Ball GT também saiu esse ano. Esse personagem aqui foi muito surpreendente, né? Eu nunca tinha visto ele feito dessa maneira tão bem feito em jogo nenhum. E infelizmente um dos personagens que era pra ter sido um dos mais da hora desse ano acabou sendo o pior pra mim, que é o Goku GT da Genkidama. É simplesmente um dos momentos mais icônicos do Dragon Ball GT e eu acho que eles tinham que ter caprichado mais nas animações dele, igual eles capricharam nas animações dos outros personagens do GT que saíram em 2024. Mas fora Dragon Ball GT, a gente também teve alguns outros personagens relevantes que saíram esse ano, como por exemplo os capangas do Turles. Quase nenhum jogo tem esses personagens e no Dragon Ball Legends eles fizeram versões muito bem feitas deles. É simplesmente impressionante o trabalho que eles tiveram aqui. E claro, né, se vieram os capangas do Turles, veio o próprio Turles também na raridade Ultra, que é a maior raridade do jogo. E outros Ultras também que chamaram bastante a atenção foram o Ultra Gohan Super Saiyajin 2, que pra mim foi o melhor Ultra de 2024, ele foi muito bonito, e também o Ultra Majin Vegeta, que se destacou muito principalmente no PVP do jogo, porque foi o personagem mais roubado que saiu ano passado. Simplesmente era um terror enfrentar alguém que tivesse usando esse cara aqui. Já referente ao 6º aniversário do Dragon Ball Legends, ele foi simplesmente um dos maiores eventos da história do jogo, se não foi o maior, porque logo na sua primeira parte ele lançou um Vegito Super Saiyajin e um Gogeta Blue com mecânica de fusão. Foi a primeira vez na história do Dragon Ball Legends que dois personagens puderam se fundir no meio da batalha. E um destaque aqui pro Vegito, que virou meu personagem favorito de todos os anos do Dragon Ball Legends. O LF dele até mistura ali movimentos do Fighter Z, do Dokkan, do Kakarot, tudo ali pra tornar um golpe muito maneiro. Já na segunda parte do aniversário nós tivemos mais 2 LFs, sendo o meu favorito dessa segunda parte o Goku Super Saiyajin Deus, que fazia tempo que não tinha destaque no jogo. Já o outro ali foi o Gohan Ultimate da saga Majin Buu, que eu não achei tão legal assim, mas tô citando aqui porque foi um dos personagens principais. E pra poder fechar o aniversário desse ano, nós tivemos na parte 3 o Ultra Gogeta Super Saiyajin 4, simplesmente um dos ultras mais esperados do ano e ele ficou muito da hora. Não é à toa que o aniversário desse ano foi um grande sucesso de faturamento no jogo, porque ele foi simplesmente insano. Infelizmente o Legends Festival, que era pra ser um evento tão grande quanto o aniversário que acontece ali no final do ano, ele acabou não sendo tão legal assim. Na sua primeira parte nós tivemos um Vegito que se transforma em Super Saiyajin Blue e um Goku Black que se transforma em Super Saiyajin Rosé, e até que os dois personagens ficaram legais, mas perto do aniversário eles não são nada e a gente esperava muito mais. Já na segunda parte do Legends Festival tá todo mundo esperando um personagem original que nem no ano passado, e os caras me mandam um Goku Super Saiyajin 2 que se transforma em Super Saiyajin 3. Aí não deu, mano, foi um balde de água fria enorme e foi isso que acabou matando o Legends Festival de vez. Mas pelo menos junto com esse Goku Super Saiyajin 3 veio também um Goku Mini Super Saiyajin do Dragon Ball Daima, que foi um dos meus personagens favoritos desse ano porque ele ficou realmente muito bom. E falando no Daima, né, vários personagens do Daima acabaram saindo no Legends esse ano. Nós tivemos 2 Gokus Minis na forma base, tivemos o Glório, tivemos o Tamagami número 3, então realmente o Daima teve bastante destaque no Legends nesse final de ano. E pra poder fechar o ano do Dragon Ball Legends, o Ultra que acabou saindo foi o Gohan Beast, que é assim, cara, até que ficou legal, mas ficou muito repetitivo porque todo final de ano sai um Gohan Beast no Dragon Ball Legends, é impressionante. Então por mais bem feito que ele seja, as animações dele acabam sendo muito parecidas com os outros que já tem no jogo e acabou não empolgando tanto assim. Não é à toa que o Legends Festival acabou dando muito menos lucro em comparação ao aniversário. No geral foi um bom ano pro Dragon Ball Legends sim, mas o final do ano do jogo foi complicado, tanto pela questão
questão dos personagens, que nem eu expliquei aqui, quanto pela questão do PVP do jogo também, que ficou bem desequilibrado e acabou afastando muita gente. Mas o jogo tá firme ainda, promete boas coisas pro ano que vem, então vamos ver como é que vai ser. E só pra poder fechar o Legends aqui, eu quero comentar sobre o modo história dele, que vocês sabem que eu gosto bastante. E nesse ano a gente teve a conclusão da saga do Broly, que começou no ano passado, né, onde o Broly do Dragon Ball Super acabou sendo manipulado pra poder atacar todos os Saiyajins na Terra e lutou ali com o Charlotte e o Giblet. Foi um arco legal, teve momentos impactantes, mas o arco que mais me marcou nesse ano de 2024 foi o arco das memórias alteradas, onde as memórias de todo o universo são alteradas para achar que o Charlotte, que é o protagonista do jogo, é o grande vilão que quer destruir o universo. Por conta disso a gente tem lutas bem legais do Charlotte com o Goku, com o Rito, com antigos aliados dele, e no final rola até uma luta do Chalete contra o Goku que teve uma cutscene muito bem feita, possivelmente a melhor cutscene da história do Dragon Ball Legends. Então pro modo história, apesar de não ter tido tantos capítulos assim, foi um ano legal também. Só não foi tão bom quanto 2023, porque em 2023 a gente teve momentos mais importantes para a história do jogo. O que vocês acabaram de ouvir aí é o rock do Broly do Dragon Ball Dokkan Battle, porque o Dokkan Battle ele tem um evento chamado de Celebração Global, que é um dos 2 maiores eventos do jogo, e sempre para essa celebração eles acabam fazendo uma música referente ao personagem principal, e o personagem principal desse ano foi o Broly do Dragon Ball Z, e por isso que teve esse rock dele. A gente teve tanto a versão dele do filme 8, quanto a versão dele do filme 10 também, e na verdade até o Bill Broly teve de extra ali depois. Mas incrivelmente o que mais chamou a atenção na verdade foram os personagens que vieram junto com cada um dos Brolys, como o Goku do filme 8 do Broly e também o Gohan do filme 10. Esse Gohan inclusive foi um dos personagens que tiveram as melhores animações do Dokkan. Realmente ficou um personagem muito bem feito. Mas agora vamos falar do 1º de abril do Dokkan, onde eles começaram ali fingindo que o Dokkan ia virar outro estilo de jogo, né, que é uma coisa que eles fazem todo ano, e no caso desse ano o Dokkan ia virar um jogo de simulação de cidades. Mas eles também lançam um personagem para poder comemorar o 1º de abril. Só que o que eles fizeram esse ano foi só melhorar o personagem que eles lançaram no ano passado, que é o Goku de jaqueta ali da saga Cell. O personagem ele é legal, mas eu mantenho a mesma opinião que eu disse no ano passado. Ele não é um personagem zoeiro, então ele não combina com o 1º de abril. Mas vamos lá, o Dokkan em 2024 teve muitos personagens bons, mas a maioria deles, né, eles só replicam o anime no jogo. E esses eu não acho tão interessantes assim de eu comentar aqui pra vocês. O que eu tô mostrando agora é o que mais se destacou dentro dessa categoria, que é o Goku Instinto Superior, que se transforma em Instinto Superior completo. Mas, por exemplo, outros personagens que chamaram mais a minha atenção foram esse Gohan e esse Goku Super Saiyajin 3, porque eles têm um golpe ali que eles fazem referência a uma arte criada pelo Akira Toriyama. E aí quando envolve essas referências, quando envolve movimentos originais, aí eu já gosto muito mais. Um exemplo disso foram os personagens que saíram no 9º aniversário do Dokkan, que aconteceu em 2024. Nesse evento a gente teve um novo Gogeta Blue, e ele faz um Garlic Kamehameha, que é um ataque que ele não usa no filme, é um ataque original inventado pelo Dokkan. E fora o Gogeta, esse Broly que vocês estão vendo aí na tela do Dragon Ball Super merece muito destaque também, porque por mais que ele não tenha animações originais, as animações dele são muito bem feitas, ao ponto de que você acha até que você tá vendo uma cena do filme quando você olha pra ele. Eu falei que o Goku Instinto Superior foi o melhor personagem desses normais, mas na verdade não, esse Broly aqui com certeza foi o personagem mais bem feito do Dokkan Battle no quesito animações. Já na parte 2 do 9º aniversário do Dokkan, o foco foi o filme Super Hero. Então nós tivemos o Gama 1 e o Gama 2 e tivemos também o Gohan Beast. E eu vou te falar que o orçamento muito provavelmente ficou só pra parte 1, porque a parte 2, por mais que os personagens não tenham ficado feios, eles ficaram bem inferiores aos personagens da parte 1 no quesito animação. Mas o Gohan Beast pelo menos ele trouxe vários movimentos originais e ele até chama o Piccolo ali pra poder fazer o Makão Sapô junto com ele. Esse Gohan Beast foi um dos personagens que eu mais gostei de ver no Dokkan Battle no ano passado. Fora também que a gente teve uma ideia de como é que o Gohan Beast ficaria em uma animação 2D, né, que é uma coisa bem legal de se ver. Além disso, outra coisa que me chamou a atenção no Dokkan também foi um Bardock que se transforma em Super Saiyajin, porque esse Bardock não é a versão daquele especial do Bardock Super Saiyajin, mas sim uma versão original da história do Dokkan Battle. E assim, cara, um dia eu realmente tenho que acompanhar a história do Dokkan porque ela parece minimamente interessante. Outra coisa também que vale destaque é que o Super Saiyajin Fake apareceu pela primeira vez em um jogo de Dragon Ball. Ele não apareceu como personagem jogável, ele não apareceu como personagem enfrentável, ele não apareceu como NPC, ele apareceu só como um sprite mesmo ali na história. Mas mesmo assim já é muita coisa porque essa forma nunca tinha aparecido em jogo nenhum. Então será que no ano que vem a gente pode ver o Super Saiyajin falso realmente aparecendo? Bem, agora já não é mais impossível, né? Agora a gente fica num talvez. E pra poder fechar o Dokkan Battle, nesse ano a gente teve a última collab do Dokkan Battle com o Dragon Ball Heroes, onde a gente teve a Aios, o Demigra, o Fu, vários personagens. Mas o que mais chamou a atenção com certeza foi o Goku Blue Universal, que é a forma mais poderosa do Goku no Dragon Ball Heroes. E o motivo dessa daqui ser a última collab com o Heroes vocês vão ver agora.
O motivo pelo qual o Dokkan Battle teve a sua última collab com o Dragon Ball Heroes foi porque o Dragon Ball Heroes foi encerrado em 2024. Em 2025 o Heroes não existe mais. E no caso acabou tanto o jogo, quanto o mangá, quanto o anime. Eles realmente finalizaram todas as mídias. E as últimas atualizações que o Heroes teve em 2024 foram referentes a Meteor Mission, que é a saga do Majin Ozoto, que é um demônio que simplesmente queria comer todo o espaço-tempo. Essa história já tinha começado em 2023, mas ela foi finalizada em 2024 no anime e no mangá. Na verdade, o anime em si ele já tinha sido encerrado em 2023 mesmo. O que a gente teve em 2024 foram cutscenes do jogo que eram postadas na internet. Saíram 4 episódios dessas cutscenes do jogo nesse ano, e o final foi simplesmente horrível, né? Essa saga do Ozoto foi a pior saga do Heroes na história dele. Pelo menos a versão do mangá do Heroes conseguiu fechar melhor essa história. Eu realmente gostei do final do mangá porque ele foi bem completinho e valeu a pena ter lido. E fora as mídias principais do Dragon Ball Heroes, as mídias secundárias acabaram sendo encerradas também. Então o Dragon Ball Heroes Avatars, que era uma história ali das crianças jogando Dragon Ball Heroes, ele acabou sendo encerrado também. E até mesmo o Dragon Ball Heroes Victory Mission, que já tava anos sem ter um capítulo novo, ele teve um capítulo final para poder encerrar melhor a história. Esse mangá ele não recebia mais capítulos porque quem desenhava ele era o Toyotaro, que acabou saindo para desenhar o Dragon Ball Super. Mas ele acabou retornando para esse capítulo final para poder fechar essa história que ele tinha começado anos atrás. E no final da Victory Mission nós vemos as versões adultas dos avatares do Dragon Ball Heroes, que passaram ali seus 14 anos jogando o jogo e agora já são adultos e vão guiar a nova geração. E realmente me deu uma emocionada ver ali o Beat na forma adulta. Eu sempre fiquei acompanhando os trailers do Heroes, depois eu acabei me aprofundando mais no jogo, né, virei um grande fã, e ver aquele personagem que eu acompanhei por tanto tempo crescer junto comigo foi muito da hora. E a última página mostra ali o Beat guiando uma criança que vai começar a jogar o Dragon Ball Super Divers, que é o sucessor do Dragon Ball Heroes. Muito provavelmente o motivo pelo qual o Heroes foi encerrado é porque ele já estava ficando complicado demais para as crianças, que eram a maior parte do público-alvo dele, e também porque o Dragon Ball Daima acabou apresentando um reino dos demônios muito diferente do que tinha no Dragon Ball Heroes. Então ia acabar ficando confuso essas duas mídias andando em paralelo. E assim, por mais que o Dragon Ball Super Divers tenha gráficos muito bonitos e seja claramente uma evolução gráfica do Heroes, ele acabou começando desde o início, então ele tá lançando personagens da saga Saiyajin, personagens da saga Freeza, personagens de filmes, então vai demorar um bom tempo até ele começar a lançar personagens diferentes e originais que nem o Heroes fazia. Até lá eu não vou ter tanto interesse nele assim. O que eu mais tô interessado no Divers até o momento são os personagens do Dragon Ball Daima que ele tá lançando. Até porque nem história o Divers tem, né? A única história que ele tem até o momento é uma desenhada pelo próprio Toyotaro, que fez um capítulo especial para poder comemorar o lançamento do Divers. Só que o jogo mesmo ele não tem uma história, e até a história desse capítulo especial é bem qualquer coisa. É só o moleque jogando ali o jogo e ele se vê lá dentro. E a batalha que ele tá tendo ali é contra o Vegeta e o Nappa na saga Saiyajin. Em 2024 nós tivemos o lançamento da primeira atualização do Divers, e em 2025 esse jogo vai continuar tendo diversas atualizações e deve durar por muitos anos. E pra quem tem dúvida disso, o jogo original do Dragon Ball Heroes ele não desapareceu. Existe um modo dentro do Dragon Ball Divers onde você consegue jogar o Heroes ainda, só que é uma coisa separada que não vai receber mais atualizações. E pra poder fechar bem esse tópico, vamos falar agora dos últimos personagens que saíram no Heroes. Começando aqui pelo 1º de abril do Heroes, que sempre foi muito bom, eles anunciaram como se a próxima atualização do jogo fosse ter só os Amados infinitos, como se os Amados tivessem tomado conta de todas as cartas que eles iam lançar. Claramente não foi isso, né, era só uma zoeira, mas eles acabaram realmente lançando uma versão nova dos Amazo no 1º de abril, que foi a versão do mangá de Dragon Ball Super dos Amazo, naquele finalzinho onde ele começa a se multiplicar infinitamente. Mas de personagens normais mesmo, um que vale bastante destaque aqui é o Goku, que invoca todos os deuses dragões. Então aparece ali Ultimate Shenlong, Super Shenlong, Shenlong normal, Porunga, Dark Shenlong, todo mundo aparece pra poder bater no cara. Eu achei um personagem muito da hora. Outro que eu gostei também foi o Charlotte Climax, onde ele vai se transformando ali ao longo da batalha, né? Muito legal eles darem esse destaque pro Charlotte, mas com certeza os dois personagens mais da hora que saíram pra poder fechar o Heroes foram dois personagens originais, sendo o primeiro deles o Vegeta Super Saiyajin e o Gogeta Super Saiyajin, que lutam juntos. Aí o Vegeta passa a espada no cara, o Gogeta joga o Soul Punisher, ficou muito maneiro. E cara, eu já tô doido pra ver os outros jogos copiarem isso daqui. Podem copiar que todo mundo vai gostar. E o outro que vocês podem copiar também é o Trunks do Dragon Ball Super junto com o Gohan do futuro. Os dois lutando juntos ali ficou muito maneiro, e no final eles fazem um Final Kamehameha, onde aparece ali o Goku e o Vegeta atrás deles, aí no final eles fazem um aperto de mãos, pô, esse personagem ficou muito maneiro. E cara, eu vou sentir bastante falta do Dragon Ball Heroes. Eu só tenho a agradecer por todos os anos que eu me diverti acompanhando as notícias desse jogo. Além de Dragon Ball, uma outra obra do Akira Toriyama que ganhou um grande destaque em 2024 foi Sandland, que foi um mangá desenhado pelo Akira Toriyama ali por volta dos anos 2000, mas que só em 2023 ganhou uma versão animada, que no caso foi um filme em CGI que adaptou toda a história do mangá. Já em 2024 eles pegaram esse filme e cortaram ele em formato de episódios e lançaram a série de Sandland, que acabou até sendo dublada em português depois. Mas a série não é apenas o filme picotado, ela também ganhou episódios originais que continuaram a história do mangá,
mangá, e o conceito por trás desses episódios novos foi feito pelo Akira Toriyama. Ele não estava tão envolvido nesse projeto que nem ele estava no Dragon Ball Daima, na verdade nem perto disso, mas sim ele teve uma participação ali na criação do novo mundo e dos novos personagens. Essa série de Sandland acabou sendo muito importante justamente por ser um dos últimos trabalhos do Toriyama. Mas o que vocês estão vendo passando aí na tela não são imagens da série, são imagens na verdade do jogo de Sandland que também saiu em 2024. O jogo tem a mesma história da série, mas tem algumas mudanças e é bem mais completo. E além disso, no jogo também tem várias referências a Dragon Ball, ficou realmente uma coisa muito legal. E o Dragon Ball FighterZ aparentemente teve a sua última atualização em 2024, onde eles fizeram um balanceamento geral do jogo e também introduziram um netcode rollback, que é um sistema que melhora a conexão das batalhas online. Talvez esse jogo tenha mais DLCs, mais atualizações no futuro, mas aparentemente eu acho que o suporte dele vai acabar por aqui. Espero que no futuro possa surgir um FighterZ 2. E além do Dragon Ball Sparking Zero, nesse ano a gente teve o lançamento também de outro jogo de Dragon Ball, que foi o Dragon Ball Super Card Game Fusion World, que é basicamente ali um Yu-Gi-Oh! De Dragon Ball, né? É um jogo de cartas que até que é muito bem feito. Eu realmente me surpreendi com a qualidade desse jogo porque ele é muito bem feitozinho. E ele tem tanto a versão digital quanto a versão física. E a versão digital é um jogo gratuito que você consegue baixar no computador. Pra mim, o único erro desse jogo foi eles não terem lançado ele nos celulares e nos consoles também. Porque se tivessem feito isso, eu acho que ele teria muito mais sucesso do que ele tem. E além disso, em 2024 a gente também teve a beta de um novo jogo de Dragon Ball que vai sair em 2025, que é o Dragon Ball Project Multi, que é basicamente um LoL de Dragon Ball, né? Vai ser um Dragon Ball em formato de MOBA, que não é um estilo de jogo que eu gosto muito, mas esse jogo tá muito bonito, sério, os gráficos desse jogo são coisa de doido. As animações que eles colocaram ali, apesar de serem pré-renderizadas, são muito bonitas e eu fiquei empolgado pra jogar o jogo simplesmente por conta disso. Eu não fui atrás de jogar a beta, mas o jogo completo com certeza eu vou testar. Em 2024 a gente também teve a quinta collab de Dragon Ball Super com Fortnite, onde dessa vez as skins que eles colocaram no jogo foram dos androides 17 e 18, assim como também o Trunks do futuro que consegue se transformar em Super Saiyajin. E no PUBG nós tivemos mais uma collab com Dragon Ball Super também, só que dessa vez foi a segunda, onde os novos personagens que eles colocaram foram o Vegito e a Bulma. Pois é, mano, o Vegito foi meio aleatório, mas é a melhor fusão, né? Não tem como. Essas collabs aqui eu sempre acho engraçadas quando acontecem, espero que tenham mais no futuro. E pra poder finalizar a questão dos jogos, eu quero falar como é que foi o Dragon Ball Games Battle Hour de 2024, que pra quem não sabe é o maior evento de jogos de Dragon Ball que acontece no ano. As novidades que tiveram nele eu já falei em mais detalhes ao longo do vídeo, mas por exemplo, né, no Dragon Ball Games Battle Hour nós tivemos a beta do Dragon Ball Super Card Game, nós tivemos o trailer da DLC número 6 do Dragon Ball Z Kakarot, nós tivemos o segundo trailer do Dragon Ball Sparking Zero, então foi um evento que acabou trazendo bastante novidade, e o de 2025 parece que vai ser ainda melhor. Mas focando ainda no de 2024, ele fez um torneio ali onde os fãs teriam que votar em qual personagem era o mais forte de Dragon Ball. A ideia no começo era essa, mas no fim acabou virando uma votação de popularidade, onde quem chegou no final foi o Broly e o Bardock das versões de Dragon Ball Super. Pois é, mano, negócio doido, né? Tudo bem que essas votações do Battle War, por serem feitas no Twitter, elas são meio roubadas, né? Não dá pra levar muito a sério. Mas é curioso que essas duas versões tenham chegado na final e tenham conseguido vencer de Goku, Vegeta, Gohan, entre outros. E no final, quem foi eleito o personagem mais forte / mais popular do Dragon Ball Games Battle War foi o Broly do Dragon Ball Super. E também, só como um extra aqui, o site oficial de Dragon Ball, ali por volta do meio do ano, ele fez uma votação de quais seriam as melhores lutas do mangá de Dragon Ball na opinião dos fãs. E na votação geral, o resultado foi que Goku vs Jack Chun é a melhor luta de Dragon Ball. Eu gosto muito dessa luta, mas não acho que ela seja melhor, né? Mas é bom que ela seja reconhecida assim, porque aí as mídias oficiais podem dar mais destaque pra ela. Ela ganhou até mesmo essa arte que vocês estão vendo aí, que foi feita pelo Toyotaro. E só por curiosidade, no segundo lugar ficou Goku vs Freeza, em terceiro lugar ficou Goku vs Piccolo Daimao, em quarto lugar ficou Goku vs Moro, e em quinto lugar ficou Goku vs Vegeta na saga Saiyajin. E pra fechar esse tópico, eu tenho que falar duas menções honrosas aqui, que são os dois memes de Dragon Ball que mais fizeram sucesso em 2024. Sendo o primeiro deles, que foi o que eu mais gostei, o Tenshinhan odiando o Vegeta, que é basicamente um meme que gira em torno do fato de que o Tenshinhan odeia o Vegeta e acha que ele vai trair todo mundo a qualquer momento. Mas o outro também foi muito bom, que é do Kiabi Base solando o Godita Super Saiyajin 4. O Kiabi nunca mais vai ser tão popular quanto ele foi em 2024. E nos resumões do ano eu sempre mostrava as animações de fãs que mais me surpreenderam ao longo do ano, mas sempre acabava ficando de fora alguma muito importante que eu não vi ou que eu acabei esquecendo de colocar, então eu decidi que eu só vou colocar aqui aquelas que mais me marcaram mesmo. E nesse ano não tinha como não ser essas duas animações que eu vou falar aqui. A primeira é do Agente Mr. Meat, que foi aquele mesmo cara que fez a animação do Dragon Ball Tale, vocês lembram dela? Muito boa, né? Ele fez uma animação ali do Goku com Akira Toriyama, que cara, dá uma emocionada do jeito que ele fez ali. Já o Burning também fez uma homenagem ao Akira Toriyama, misturando ali elementos do Dragon Ball Daima. Pô, velho, essas animações aqui não tinha como não mencionar, porque elas foram muito emocionantes, e o link das duas vai estar no comentário fixado para vocês poderem assistir. E antes de falar aqui do Dragon Ball Mirai, eu quero falar do que podemos esperar
esperar pra Dragon Ball em 2025. Porque assim, muita gente tá falando do retorno de Dragon Ball Super, né, uma segunda temporada, mas isso daí é muito improvável que aconteça no ano que vem. O primeiro motivo é que o Dragon Ball Daima ainda tá lançando, né? Pelo que tudo indica, o anime vai ter 20 episódios, então a gente vai ter ainda mais 8 episódios em 2025 pra poder fechar o Daima. Fora isso, já tem um filme de Dragon Ball Super que tá anunciado há muito tempo, desde o lançamento do Super Hero. Esse filme aí a gente não sabe ainda o conteúdo dele, não tem nenhuma informação oficial, mas tem rumores aí que dizem que esse filme vai ser protagonizado pelo Goten e Trunks. Então, pra 2025, referente a animações de Dragon Ball, esperem o finalizamento do Dragon Ball Daima e esse novo filme do Super. Já o mangá de Dragon Ball Super é quase certo que volta sim em 2025, porque já no dia 20 de fevereiro ele vai ter um capítulo especial ali focado no Goten e no Trunks também. Esse capítulo aí ele vai se passar antes dos eventos do Dragon Ball Super Super Hero e vai explicar como é que o Trunks começou a gostar de super-heróis. Eu sei, né, não é um capítulo que vai ser muito interessante, mas no final dele a gente pode ter anunciado a volta definitiva do mangá do Super, né, então a gente tem que ficar de olho nisso. Agora, referente aos jogos, o Dragon Ball Z Kakarot, né, que nem eu mencionei antes, ele vai ter a DLC do Dragon Ball Daima, e já tá confirmado que vai ser mais de uma DLC do Daima. A gente não sabe se vão ser 2, 3, mas mais de uma vai ter. Já referente ao Dragon Ball Xenoverse 2, em 2025 ele vai ter suas próximas 2 DLCs, a número 19 e a número 20, que vão fechar ali a saga do futuro. Por enquanto, a única informação que a gente tem é que Conton City vai ser destruída na DLC número 19, que é uma coisa muito interessante que realmente indica que talvez o jogo esteja indo pro final. Já o Dragon Ball Sparking Zero vai ter suas primeiras 3 DLCs aí em 2025, sendo uma delas focada em Dragon Ball Super Super Hero e as outras 2 focadas no Dragon Ball Daima. Os personagens que estão confirmados até agora são o Vegeta Mini, o Glório, o Gama 1 e o Gama 2. E também em 2025, que nem eu já mencionei, o Dragon Ball Project Multi vai ser lançado. Mas uma coisa que eu acabei não falando pra vocês é que esse jogo vai sair pra celular também. Então finalmente a gente vai ter mais um jogo de celular de Dragon Ball fora o Legends e o Dokkan. E falando no Legends e no Dokkan, eles vão seguir sendo atualizados ao longo do ano, mas é interessante que os dois jogos vão receber updates gráficos. O Dokkan vai receber logo no começo do ano, enquanto o Dragon Ball Legends vai receber lá por meio da metade. Então preparem seus celulares aí, porque os jogos vão ficar muito melhores, mas vão ficar mais pesados também. Já o Dragon Ball Super Card Game, o Dragon Ball Divers e o Dragon Ball The Breakers também vão continuar sendo atualizados. E se eu contei certo, isso significa que em 2025 nós vamos ter 9 jogos de Dragon Ball ativos ao mesmo tempo. Eu acho que nunca na história dos jogos de Dragon Ball isso aconteceu. Então, referente a jogo, a gente vai estar muito bem servido em 2025. E o último tópico desse vídeo vai ser o Dragon Ball Mirai, que é um RPG de Dragon Ball que você consegue jogar lá no Discord. Eu já falei dele no resumão do ano de 2023, mas eu tenho que falar dele de novo porque ele foi muito atualizado desde aquela época, sendo agora basicamente o RPG mais imersivo de Dragon Ball criado por fãs que você consegue jogar na internet. A ideia do jogo é você criar o seu próprio personagem e explorar o mundo de Dragon Ball. E nessa exploração você vai ter as sagas normais de Dragon Ball, você vai ter os especiais de Dragon Ball também, vai ter as histórias de filme, vai ter até história feitas por fãs, tipo Dragon Ball Tale, e o mais incrível, que nem eu sabia que tinha isso, descobri faz pouco tempo e achei genial, é que você consegue jogar até mesmo a história do Dragon Ball Legends, que tá totalmente traduzida em português, e além disso o jogo tem uma história própria também que vai sendo construída pelos próprios jogadores. E como é um RPG, ele te dá várias opções de customização também, então você tem 8 classes, você tem 18 raças jogáveis, você consegue ir pra um monte de planeta diferente, é um negócio realmente muito completo, e pelo que eu vejo a galera jogando lá no meu servidor do Discord, eles se divertem muito, cara. Se eu tivesse mais tempo eu ia querer engajar um pouco melhor nesse RPG também, porque parece muito divertido. Inclusive, se você quiser jogar o Dragon Ball Mirai, você pode jogar ele no meu servidor do Discord, que além de poder conversar sobre tudo de Dragon Ball lá, você pode jogar o jogo também, e o link sempre tá no comentário fixado. E uma coisa muito da hora do Dragon Ball Mirai é que eles estão fazendo um mangá contando a história do jogo, que é basicamente a história criada pelos jogadores lá do meu servidor. Eu já achava muito interessante o Dragon Ball Mirai no passado, mas agora ele tá mais interessante ainda. E olha que eu nem tô falando de tudo aqui, o jogo tem muito mais coisa. Você consegue, por exemplo, treinar o seu personagem na sala de gravidade e até escolhe o quanto de gravidade vai ter. Você tem eventos crossover com outros animes até. Então eu recomendo que vocês, caso tenham tempo e interesse, joguem o Dragon Ball Mirai porque ele tá muito da hora. E quem criou o Dragon Ball Mirai foi o Room, que é um cara muito gente boa e que eu já conheço há muito tempo. Ele que criou também o meu servidor do Discord, e se não fosse ele, esse servidor nem existiria. Então tanto pro Room quanto também todo mundo que é administrador e mod lá
no meu servidor do Discord, eu só tenho muito a agradecer vocês. O servidor já tá com quase 2.000 pessoas, tá muito ativo e maior parte do trabalho disso é com certeza de vocês. E eu também queria agradecer aqui algumas outras pessoas, como por exemplo um artista lá do Twitter que é o VBills. Essa foto de perfil que eu uso atualmente no canal foi feita por ele, e ele fez só porque ele gosta do canal mesmo, eu fiquei muito agradecido e realmente deu uma cara nova aqui pro Time Nest, ficou muito bom. Outra pessoa que eu também tenho que agradecer muito é o Rafael Gamer Z, porque essas artes do Shoga que eu uso nos vídeos para poder simular movimentos foi tudo feito por ele, e ele fez também só para poder me ajudar. Foi realmente incrível, eu fiquei muito feliz, até porque isso daqui também elevou muito a qualidade dos vídeos aqui do canal. E o Sans Art é mais uma pessoa que eu preciso agradecer nesse vídeo, porque a thumbnail desse vídeo foi feita por ele. Eu tava pensando em fazer naquele estilo que eu geralmente faço nos resumões, mas eu senti que não ia ficar bom o suficiente para esse vídeo aqui. Então eu paguei para ele fazer e ele fez de uma maneira que ficou muito boa, exatamente do jeito que eu tava pensando. Com o Toribot ali no meio, né, representando o mestre Akira Toriyama, e do lado dele as duas coisas que mais me marcaram em Dragon Ball em 2024, que foram Dragon Ball Daima e também o fim do Dragon Ball Heroes. Eu queria ter colocado o Sparking Zero também, que foi tão significativo quanto, mas eu não consegui ter uma ideia legal de colocar ele nessa thumbnail. Mas agora, para continuar esse vídeo, eu preciso que o Shoga se troque, porque agora a gente vai chegar nas premiações do ano. Essas artes que vocês estão vendo aí do Shoga de terno também foram feitas pelo Sam. E nesse caso ele fez só porque ele é muito fã aqui do canal, o Urum pediu pra ele fazer e cara, eu só agradeço vocês dois. As artes ficaram realmente muito bonitas e eu vou usar elas em situações especiais aqui no canal. E nesse caso aqui eu, junto com a administração lá do meu servidor do Discord, montamos lá uma premiação de categorias referentes ao Time Nest. A primeira categoria é o membro mais ativo do meu servidor do Discord. E o vencedor foi o Luxin. E nessa vocês estão vendo também o segundo, terceiro, quarto e o quinto lugar. Muito obrigado vocês por serem tão ativos no servidor. Já o melhor administrador do servidor acabou sendo o próprio Rum e realmente foi muito merecido. Já o melhor moderador foi o Pui Pui, que parece ser um cara muito gente boa, já acompanha o canal há bastante tempo e pelo jeito ele ganhou porque ele fez um what-if ali pro Dragon Ball Mirai, contando uma história do que teria acontecido se o Trunks não tivesse voltado no tempo. Eu não vi essa história, mas se ele ganhou deve ter sido bem interessante, né? Já na nossa quarta categoria temos aqui a melhor fanart referente ao Dragon Ball Mirai. E quem ganhou foi o JP San, que também faz várias fanarts do Shoga. E nesse caso ele criou uma fanart de um evento que aconteceu lá no servidor, onde todos os jogadores que estavam presentes ali no momento tentaram lutar contra a Mor, que é uma personagem original ali do Dragon Ball Mirai. E todo mundo acabou morrendo. Caramba, mano, muito foda, né? E eu também queria fazer uma menção honrosa a essa fanart aqui do Heitor, onde ele desenhou um dos personagens ali do Dragon Ball Mirai, que no caso é o personagem do Snag. E saindo um pouco do Discord, eu vou falar aqui do inscrito que mais recebeu corações nos comentários na história do canal. Eu fiz um post na aba comunidade do canal, onde quem comentasse eu ia olhar quantos corações já recebeu e a pessoa que mais tivesse ia ganhar essa categoria. E cara, foi muito legal ver a galera lá com mais de 100 corações, 200, 300, teve até 500. Mas os dois que ficaram na frente, velho, eles não tem competição com eles estão em todos os vídeos, então eles têm mais corações. Que no caso, claro que são o Kaique e o Max, né? Eu não fiquei surpreso com os dois na frente, mas eu tava na dúvida de qual deles tinha mais. E no caso, o vencedor é o Max, com mais de 1.500 corações, enquanto o Kaique ficou com mais de 1.200. Mas de toda maneira, muito obrigado a vocês dois e também todo mundo que comenta tanto aqui no canal. E pra fechar, vamos pra última categoria que pra mim é a mais importante. Eu imagino que todo mundo que chegou até esse momento do vídeo já conhece o Shoga, que é o personagem símbolo aqui do canal. E todo mês a galera sempre me envia várias fanarts dele. Não só fanarts, como animações também. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, não tem nem como, mas por exemplo, o Comandante Nexus, o Leandro e o Tiranos fizeram até animações do Shoga esse ano. Se eu já fico muito feliz com fanarts, imagine animações. Eu tô até deixando as animações deles passando aí. Ver tanta fanart do Shoga assim, que já passou mais de 1000 fanarts desde que eu criei o canal, é uma coisa que realmente me deixa muito feliz. O canal tá indo muito bem, né? Esse ano a gente conseguiu bater 50 mil inscritos, a gente dobrou a quantidade de inscritos do ano passado, que no caso não era só do ano passado, era dos últimos 3 anos de canal. Então nesse ano a gente teve o mesmo resultado em questão de inscritos do que todos os outros anos juntos. E além disso também as visualizações aumentaram muito, né? Eu consegui bater a meta de 10 milhões de visualizações em toda a história do canal, que é uma coisa surpreendente. Eu, cara, acho que eu nunca pensei que ia chegar nisso daí. Inclusive, né, o vídeo que mais teve views esse ano nem foi um que eu postei em 2024, foi um que eu postei no final de 2023, que foi aquele compilado nos meus vídeos do Dragon Ball Legends que formaram a primeira temporada. É um vídeo que eu gosto bastante, mas eu confesso que assistindo ele hoje em dia, eu vejo que ele precisa de um remake algum dia. Mas antes de ter remake desse, com certeza tem que trazer a segunda temporada, né? Não só a segunda, como a terceira também, que provavelmente seria a última. Mas voltando pro tema, vocês realmente foram incríveis em 2024, foi um apoio assim realmente surpreendente, ao ponto de que eu consegui tornar o Time Nest meu emprego, porque ele sempre foi ali minha
renda extra, né? Eu tinha meu emprego por fora e o Time Nest me dava uns trocados ali. Mas em 2024 realmente se tornou meu emprego principal. Hoje em dia eu só trabalho no canal mesmo. Eu sou bem preocupado, então não me sinto tão seguro assim dependendo apenas de um canal no YouTube de Dragon Ball ainda. Então eu tenho projetos aí que no futuro vocês vão saber melhor. Mas 2025 eu já adianto que é foco total no Time Nest e eu vou tentar trazer todos os vídeos que eu quero trazer e que vocês também querem. Os próximos anos talvez sejam a última era de ouro de Dragon Ball, porque sem o Akira Toriyama a gente não sabe o que vai acontecer com essa franquia. Será que a Toei, o Aki, o Toyotaro vão conseguir fazer Dragon Ball continuar sendo grande? O que eu quero dizer com isso é pra vocês aproveitarem. Aproveitem que vocês são fãs de Dragon Ball e aproveitem o que Dragon Ball tá trazendo. Eu tenho certeza que os próximos anos vão dar ótimas memórias pra vocês no futuro. E pra gente poder finalizar bem esse vídeo, antes de eu dar o resultado da última categoria, eu também quero agradecer aqui ao Yumi Blue, né? Acabei de lembrar dele, pô, não podia faltar. Que ele fez até mesmo um mod do Suga lá pro Dragon Ball Xenoverse 2. Vocês entendem que o personagem Suga, que nem tem história ainda, eu nunca montei uma história certinha pra ele, já caiu tão na graça de vocês que ele já tem mais de 1000 fanarts, já tem animações, já tem mod, pô, isso daí é simplesmente incrível. O link do mod do Suga vai estar aí no comentário fixado, mas não só dele. O link de todos os artistas que eu citei nesse vídeo vão estar aí também. E a última categoria no caso era pra montar um novo banner pro canal Time Nest. O primeiro banner que eu coloquei no canal é esse daí, que na verdade é bem feinho, né, convenhamos. Depois eu troquei pro banner que eu tô usando até hoje, que assim, eu não acho ele bonito, mas eu não acho ele feio também, eu acho ele bem mediano. Alguns inscritos me deram a sugestão de mudar esse banner, então eu pensei comigo mesmo, tá, beleza, eu quero mudar esse banner, mas eu não quero simplesmente colocar uma arte muito bonita lá. Eu quero colocar alguma coisa que reflita bem o canal. Então, com base nisso, eu decidi colocar as fanarts do Suga de vocês no banner. Então, nessa categoria, eu pedi pro pessoal mandar lá numa parte do Discord os Sugas que eles queriam colocar no banner. E aí teve uma votação pra ver quais seriam os mais votados que iriam aparecer. E o grande vencedor dessa categoria foi o Sam de novo. O cara é muito brabo, né? Ele fez um Suga na forma Time e ele recebeu 25 votos. E também uma coisa muito importante que eu acabei nem mencionando até agora, é que todos os vencedores de categorias que eu falei aqui, todos eles vão ganhar R$50, tá? É um prêmio singelo, mas eu espero que faça alguma diferença pra vocês. Eu vou entrar em contato com todo mundo no dia seguinte que eu tiver publicado esse vídeo. Mas no caso dessa última categoria aqui, apesar do Sam ter ficado em primeiro lugar, todo o top 6 vai aparecer no banner. Então o Yu Tiranos, que fez uma Showget muito legal com 19 votos, o Katino, que fez o Suga Super Saiyajin restringido com 16 votos, o Kawan Santana, que fez o Suga Dark Slayer com 14 votos, o Nick, que fez o Suga The Rabbit com 13 votos, e o Moon King, que fez o Suga Mini com 10 votos. Mas também os outros 4, né, o 7º, 8º, 9º e 10º lugar, eles vão aparecer também, que no caso é o Maxine com o Suga base, o Thales com o Suga bugado, o Xeno com o Suga musculoso e o Top Toilet com o Suga Super Saiyajin 3. Mas no caso desses 4, né, por questão de espaço, eles vão aparecer só no banner que aparece no computador e na televisão. Os 6 primeiros vão aparecer no banner que aparece em celular também. E no final o banner ficou dessa maneira aqui. Pô, ficou muito lindo, né? Eu deixei o Suga Super Saiyajin original do banner ali no centro e fui colocando os outros Sugas de vocês ali. Sinceramente, cara, eu não sei se eu vou querer mudar esse banner no futuro, porque ele tá muito bonito, tá muito legal, muito significativo e ele representa tudo que o Time Nest é, né? Mas é isso, eu já falei muito, já agradeci vocês, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. E pra poder dar uma diferenciada, não deixem emoji de chocolate nesse vídeo. Vamos todo mundo deixar um emoji de estrela aí nos comentários pra ver realmente quem chegou até o final. Porque eu tô pedindo tanto chocolate que tem uma galera que no começo do vídeo já tá mandando, porque sabe que eu vou pedir no final. Mas dessa vez eu tô pedindo uma estrela, né? Então só os de verdade vão mandar. E claro, um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês foram e são muito importantes pro Time Nest continuar seguindo em frente. Principalmente você que já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já tá apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!